A neurose, ela é, de um modo bem simples, uma expressão sintomática de conflitos psíquicos, que em geral tem um núcleo, né? Freud chamava de núcleo patogênico, uma raiz central, a partir da qual vai brotando, né? Vão se desenvolvendo outros complexos, né? Relacionados àquele conteúdo central. E essa expressão sintomática, ela é desenvolvida a partir dos nossos conflitos de consciência. Em geral, aquilo que é contrário ou que repugna a nossa consciência, na forma dos nossos desejos inconscientes ou de atos que nós mesmos reprovamos, né? Ou certas afirmações de posturas e comportamentos que tivemos, que às vezes queremos nos livrar, mas não conseguimos, que geram este conflito. Então, a neurose, ela gera um estado de intenso mal-estar geral. Uma coisa assim, generalizada, que a gente não consegue, tem dificuldade de nomear. Algo angustiante, de caráter mutilador psicológico. O que isso significa? Significa que é como se eu estivesse me destrambelhando, me desestruturando, tudo estivesse desorganizado e fora do lugar. E isso é representado por diversos mecanismos defensivos, que são estabelecidos pelo eu, pelo ego, na sua insuportabilidade de estruturar-se junto com todo esse repositório. Então, frente a temáticas que nos afetam, quando a gente não consegue conciliar isso com a consciência, nós reprimimos. Entendendo que as raízes do sofrimento quase sempre são herdadas de certas configurações relacionais, de cenas traumáticas e de um modo de funcionar com o qual eu me habituei, que por vezes é disfuncional e desarmonizante, e que é responsável pelos atuais conflitos que aparecem agora na forma de sintomas. Então, o sintoma é uma espécie de formação de compromisso, né, que exprime um conjunto de forças, e essas forças atuam de uma forma distorcida, de cuja elucidação se encarrega, por exemplo, o processo de análise. Quando a gente fala em sintoma, em geral a gente lembra daquelas repercussões físicas que tem a ver com o sintoma médico, né? Quando a gente sente alguma coisa e a gente vai no médico para investigar a causa da dor que a gente está sentindo, do desconforto que a gente está sentindo, para debelar aquilo, tratar aquilo e saber. Então, o sintoma, por exemplo, físico, né, dor de cabeça, enjoo, tontura, não é o único sentido de sintoma. A gente está usando aqui sintoma num sentido psicológico, num sentido psíquico. Ou seja, o sintoma é como se fosse o comprovante do conflito, né? É a evidência. E o que é o sintoma psicológico, psíquico? Evitação de contato com as pessoas, medo, hesitação na hora de tomar certas decisões, revolta perante certas conjunturas, posicionamento intransigente, agressividade gratuita, no sentido de violência contra o outro ou contra si mesmo, né? Autoflagelo, ironia, indiferença, culpa, insegurança, né? Então, tudo isso pode ser sintoma de um sofrimento mais profundo. Só que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em sintoma, porque a gente tem uma tendência a pensar que todas as modalidades de sofrimento são um tipo de sintoma, né? E a gente sabe que há um certo esforço, principalmente vindo da nossa sociedade contemporânea, que nos impõe certos valores, certas normatividades, no esforço de patologizar a vida subjetiva.
Então, às vezes, os nossos dilemas, que não são exatamente comportamentos neuróticos, nem conflitos existenciais de monta, né, mas a nossa expectativa perante uma resposta à dúvida para saber se a gente escolhe um caminho A ou B, né, aquele frio na barriga antes da gente estrear uma roupa nova, fazer uma comida nova para os amigos. Isso não é em si mesmo patológico, né? Mas a gente precisa se precaver, porque muitas vezes a sociedade tende a transformar todos esses, digamos assim, tudo aquilo que foge do trilho, né, como algo que deve ser investigado como um início, né, ou um sintoma neurótico. Para a medicina, o sintoma é uma espécie de comportamento objetivável, uma forma, né, como o sujeito lida com aquele processo fisiológico, e ele procura o médico para a sua erradicação, cura médica. Mas para a psicanálise, vale mais a relação que o sujeito estabelece com o seu sintoma, então, quão perturbador ou não, podem ser esses medos, essas hesitações, as ansiedades, essa agressividade gratuita e tudo mais que a gente falou, do que propriamente o sintoma específico. Porque para que a gente possa mergulhar nas causas, que quase sempre são causas inconscientes, para que a gente solucione esse conflito, a gente precisa estar na relação com o outro e mostrar como esse sintoma se manifesta na prática. Então, o sintoma ele vai exprimir a história subjetiva, né? E, por exemplo, numa análise a gente consegue atualizar a forma como a gente lida com esse conflito, que quase sempre nas relações, né, que a gente trava, principalmente aquelas relações mais íntimas, a gente faz isso de uma maneira completamente destrambelhada. Então, é como se em análise a gente ensaiasse uma coisa diferente. Então, de onde surge o comportamento neurótico, né? De onde surge esse modo de funcionar até chegar nesse ponto? Bom, essas configurações que a gente chama de psicopatológicas, nas estruturas clínicas da neurose, psicose, perversão, que é o que a gente estuda na psicanálise, eles são um modo de funcionamento com base na organização do sujeito frente à sua angústia. Ou seja, na psicanálise a gente sabe que é uma espécie de compleição psíquica. Cada um lida com a sua angústia de um modo, se evadindo ou fugindo ou se defendendo contra o desagradável de um jeito. Então, por exemplo, na neurose, o conflito da lembrança, de alguma lembrança afetiva incompatível com a nossa consciência que a gente repudia, ele se expressa como uma rejeição. É uma espécie de ação um pouco mais comum da gente observar, que a gente chama que é a via do recalcamento, lançar à inconsciência o conteúdo desagradável. É um mecanismo de defesa básico. Na psicose, por exemplo, há uma certa incapacidade de simbolizar esses eventos traumáticos, né? E esse recalcamento não funciona muito bem, o que faz com que o sujeito recorra à alienação como um mecanismo de rejeição da realidade insuportável, do que a gente chama de foraclusão, que é a tentativa de lançar para fora do seu próprio universo simbólico, do seu eu, para tentar elaborar o seu trauma. E na perversão, é importante a gente dizer que perversão para a psicanálise é diferente de perversidade, que a gente tem essa ideia, né, de que o perverso, no senso comum, é alguém muito violento, que maltrata pessoas, animais, né, que objetifica de uma forma assim, com traços de crueldade. Mas para a psicanálise, o perverso é aquele que denega a lei, ou seja, é aquele que não segue uma norma, aquilo que é esperado, né? Porém, isso não tem necessariamente, ou a princípio, uma conotação pejorativa ou valorizadora. É uma forma de recusar a castração, que é o que a gente chama desse sentimento inconsciente de ameaça, que é experimentado pelo sujeito
quando ele está imerso numa ordem cultural em termos da proibição e da lei constitutiva da ordem humana. Então, a perversão, ela não enxerga esses limites, o sujeito é a própria lei. Então, essas diferentes compleições psíquicas, com predisposições para as estruturas clínicas da neurose, psicose, perversão, como que a gente lida com tudo isso que é conflituoso? Há uma psicanalista francesa, Elisabeth Roudinesco, que ela explica bem esse processo. Ela vai dizer que a contemporaneidade compõe um modelo de distúrbio que supõe um indivíduo soberano, autônomo, autêntico, bem funcionante, que é afetado por força das circunstâncias externas à sua subjetividade. É isso que a sociedade tenta nos vender. Não, se você está triste, você tem que colocar, estampar um sorriso no rosto, começar a vitalizar pensamentos de otimismo. Eu não sou contra vitalizar pensamentos de otimismo, muito pelo contrário, né? Acho que o comportamento otimista é um comportamento saudável e pró-saúde, mas a gente sabe que saúde não se resume a pensamentos otimistas e positivos. Então a sociedade tenta nos dizer que os outros são o inferno, né? Os outros são tóxicos e nós somos aquele trigo que, coitado, né, foi plantado junto com o joio e se sente ali desconfortável disputando o mesmo adubo do solo, né? Nos vendem que nós somos fofos, maravilhosos, pessoas assim extraordinárias, mas que o problema é a família, o problema é o cenário político, o problema é, enfim, todas as conjunturas que estão fora, apartadas de mim. Isso é um modo, de certa forma, de nos iludir, né, de nos deixar fascinados e de tentar controlar, a partir dessa técnica manipuladora, a nossa posição na sociedade de consumo. Por quê? Porque um indivíduo alienado faz o que a sociedade de consumo e, portanto, capitalista exige. Então, dentro desse pensamento, o problema não é do indivíduo, o problema é do meio. É como se a sociedade fosse um ente à parte, né? Como se fosse uma lagoa, que de vez em quando eu fosse lá e pisasse o meu pé, mas eu, enquanto ser, né, vivente no mundo, sou ótima. O problema é da sociedade. Como se a gente pudesse separar, né, essa formação coletiva de quem nós somos. Então, esse fato, o problema não é do indivíduo, o problema é do meio, é justamente o que faz a gente colocar a culpa no trabalho estressante, na família que demanda muita responsabilidade, que é culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa do cachorro, menos a responsabilidade é nossa. Só que a gente pensa, onde que isso vai dar? Será que esse comportamento de separação, de clivagem muitas vezes, é saudável? Aonde que está a integridade do eu? Né? Se eu estou separado dos outros e eu só posso me reconhecer com os outros, quem eu sou? Né? Onde que está a responsabilidade, a decisão subjetiva? Então, é lógico que as circunstâncias externas podem apresentar fatores de perturbação para produzir falhas no funcionamento subjetivo, mas nenhum de nós é uma folha seca, sobrando ao sabor do vento, nem somos feitos de açúcar, que qualquer vento mais forte vai derrubar. Terceirizar a culpa, né, leva também a terceirizar a cura, ou seja, facilita o trabalho do indivíduo para seu próprio prejuízo, diga-se de passagem, que quer que sua dor seja extirpada, anulada, elidida, mas não quer se envolver pessoalmente e participar do seu próprio tratamento, quer delegar isso às autoridades médicas, psicológicas, né? Dentre outros. Então, o sujeito busca intervenções alheias ao seu psiquismo, como também se
se dissociasse do seu psiquismo, para se ver livre do problema. Esse é o retrato da imaturidade psicológica. A raiz dos comportamentos neuróticos vem daí, né? O Dinesco diz que a maneira do eu prazer infantil, que só pensa em se satisfazer, né? Uma ideia que foi apresentada por Freud, o indivíduo imaturo é compelido a se manter fora de si, afastado da própria consciência, dos afetos, do corpo, de tudo que possa produzir mal-estar e a trazer para junto de si, como objeto seu, tudo que pode satisfazê-lo. Isso traduz uma recusa a incluir como própria qualquer representação de conflito e de desajuste. O efeito disso é desastroso. Então, esse empobrecimento do pensamento, um pensamento criativo inutilizado, que não é utilizado como mediador das relações, né, negociação das indiferenças, acaba repercutindo em violência, depressão e outros males.